pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao Guia de Atualidades de Geopolítica do curso Positivo. Então, nesse episódio a gente vai discutir, focando obviamente em questões de vestibular, o escalonamento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Temos que entender um pequeno histórico, a influência desse escalonamento no Brasil e aí os dias atuais, que é a questão muito do controle de narcotráfico na América do Sul. Então, o primeiro passo, a gente tem que entender a existência já do falecido Hugo Chávez, né? Então, ele foi o anterior presidente da Venezuela, começou todo esse processo, lembrando que ele era ex-militar, ele entra ali no começo dos anos 2000 por uma eleição direta, né, foi honesta, foi normal, como qualquer outra eleição, só que a partir dali, ele, vamos dizer assim, usar um termo mais simplista, cresce o olho porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e os Estados Unidos e alguns países europeus investiram muito naquela região para aumentar a produção de petróleo. Então ele surfou no famoso boom das commodities, como foi o Lula também no começo dos anos 2000. Então o PIB venezuelano ficou muito grande, a economia ficou bem legal naquele período e ele consegue um apoio populacional, principalmente as populações mais humildes da Venezuela. Aí com o passar da década de 2000, daí o que vai acontecer? Eles vão fazer o que vulgarmente a gente chama de confisco, né? Para a prova talvez eles usem o termo nacionalização, que é quando o Estado toma da iniciativa privada e dá uma pequena indenização. E essa indenização seria para os Estados Unidos e para as nações europeias, ou seja, ali começa um rompimento entre a boa intenção que a Venezuela sempre teve com os Estados Unidos para um momento meio de trapaça, e isso vai gerar um certo estresse entre vários países que estão envolvidos na extração de petróleo ali, inclusive até mesmo com o Brasil, que emprestou bastante dinheiro na época para esse processo todo. Aí com o passar da década ele adquiriu uma doença, o Hugo Chávez, e acabou falecendo no começo dos anos 2010. Aí que vai o seu vice, que todo mundo lembra, né, que agora que seria o Maduro, ele vai assumir e ele vai intensificar o quê? A ideia do chamado modelo de socialismo moderno da Venezuela, muito pautado no chamado que bolivarianismo. Eu aconselho você entender isso bem, principalmente para as provas de história, talvez. Então, bolivarianismo, falando de forma simples, é a ideia de você fazer um país inteiro na América do Sul, meio que controlado pela Venezuela. Essa ideia anti-doutrina Monroe dos Estados Unidos, que a gente já explicou nos outros vídeos, e indiretamente é contra um crescimento imperialista do Brasil. Pelo menos no século passado e retrasado, o Brasil tinha essas ideias meio estranhas de pegar territórios dos outros. Hoje eu acho que seria bem menos provável. E isso também gerou um estresse muito grande, esse crescimento tanto do Maduro como do Hugo Chávez, de um governo que confiscaria empresas e capitais internacionais. Por isso também pode talvez entrar um link na tua prova do crescimento da chamada Onda Rosa. Onda Rosa é um termo pejorativo criado lá na Europa para analisar os governos de esquerda da América do Sul, que foram apoiados esquisitamente o quê? Pelas elites locais. Então era interessante para a elite brasileira colocar o Lula. Por quê? Porque o Lula estaria sob meio que controle dessa elite e não faria o quê? Os tais confiscos. Isso também aconteceu no Chile, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Paraguai, né? Por quê? Porque eles não queriam um governo tão radical, estilo a Venezuela, que dá problema, no caso, até hoje. Só que quando vira a década para 2010, você pode perceber aí no slide, você tem um problema do que? O petróleo não fica caro o tempo todo, né? Ele vai oscilando. Tem hora que está super caro, tem hora que está bem mais barato, e o petróleo, conforme você vai extraindo, ele vai ficando cada vez mais profundo e você precisa mais investimento para chegar em áreas mais profundas. Aí a Venezuela deu o tal do tiro no pé. Se você trata mal o seu sócio e ele vai embora, você não tem mais investimentos. E eles, não, apesar de ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo, hoje a Venezuela, ele não consegue mais extrair tanto quanto antigamente. Os Estados Unidos vai criar uma série de bloqueios também, outros países europeus, né, outros países do mundo, e aí o PIB per capita da Venezuela vai lá embaixo, o IDH vai lá embaixo, as pessoas da classe média venezuelana vão fugir ou para o Brasil ou para a Colômbia, que eles gostam de perguntar, que é o país que mais recebe. Quem teve condições antes mesmo de acontecer toda essa catástrofe econômica e política foi para os Estados Unidos, né? A elite venezuelana está principalmente em Miami lá, e aí você tem uma grande população pobre, desinformada, refém do governo do Maduro. Também lembrando que eles manipularam o STF deles lá,
colocando quase todos os ministros, quase não, perdão, todos os ministros que tem lá no judiciário venezuelano são ou do Maduro ou são do Hugo Chávez, só vai fazer o que eles pedem. Eles criaram um sistema de reeleição eterna, então o Maduro vai ficar até enquanto ele estiver o quê? Vivo. E isso vai gerando um estresse muito grande na América do Sul, porque daí os Estados Unidos ele vai ficar com medo, não só os Estados Unidos, outros países, dessa aproximação da Venezuela com países que são ditaduras, tipo a Rússia, como o próprio Irã, um pouco a China, né, gerando uma quebra daquela ideia que eu volto a citar da doutrina Monroe dentro das Américas, né. Outra coisa que vai também ser importantíssimo, né, o país tem que sobreviver, a bola tem que estar o quê? Rolando. E corre em paralelo uma discussão muito interessante para as provas, é que você tem uma linha de produção de narcotráficos na América do Sul, mais ou menos, de forma simplista para a prova de vestibular, assim, a Bolívia planta bastante, só que ela não tem saída para o mar, aí ela manda as folhas de coca para a Colômbia. A Colômbia também planta, mas aí na Colômbia ficou famoso pela produção do quê? Da cocaína, do refino e tudo mais. Aí a Colômbia tem uma posição estratégica boa para essa questão de narcotráfico. Ela tem saída, você pode olhar no mapa, para o Oceano Pacífico para exportar drogas, principalmente para a costa oeste dos Estados Unidos, que é a Califórnia. E ele tem saída também para o Oceano Atlântico, onde ele vai para a costa leste americana, Nova York, Flórida e assim por diante. E aí a Colômbia ainda tem saída para o Rio Amazonas, que aí vem para dentro do Brasil, e do Brasil também pode ir para a Europa ou outros continentes do mundo. Então ele é um hub, né, um termo pejorativo, mas curioso para a prova. Hub é um lugar onde se faz distribuição de qualquer tipo de transporte. Daí no caso seria do quê? Das drogas. E aí dentro da Colômbia, nos últimos 40 anos, tinha essas Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que são as Farc. Guardando as devidas proporções, eu sempre faço essa comparação com muito cuidado. As Farc lembram um pouco, não muito, um pouco, o Movimento Sem Terra no Brasil. Então ambos queriam uma reforma agrária e o Movimento Sem Terra no Brasil basicamente faz ocupação de terras usando a Constituição embaixo do braço, lei, né? E depois tenta na justiça conseguir uma posse da terra, alguma coisa do gênero. E vai tentar plantar lá as suas coisas. E no caso lá das Farc, não, eles invadiam, matavam as pessoas, os donos das terras, eles também ajudavam a passagem de narcotráfico e eles têm armas pesadas. As Farc chegaram a controlar metade quase da Colômbia, então ele é um grupo muito mais extremista do que o MST no Brasil. Só que recentemente as Farc acabaram, houve um acordo de paz e as Farc viraram o quê? Um partido político. Só que esse partido político na Colômbia das Farc, ele não vinga, ele não consegue eleger basicamente ninguém. E aí onde que entra a discussão do tentar empreender o Maduro? Vai ser uma pergunta mais ou menos nessa linha. Alguns dissidentes da Farc falam assim, não, eu continuaria por mim sendo o quê? Um guerrilheiro e ajudando na questão do narcotráfico. Aí eles começaram a mudar para onde? Para a Venezuela. E aí lá na Venezuela, eles têm que entrar com as drogas na Venezuela para chegar nos Estados Unidos. Só que para entrar com um monte de droga num país, você tem que ter uma certa conivência do quê? Da Polícia Federal, ou o equivalente da Venezuela. Você tem que ter uns militares meio frouxos. Então como a economia piorou muito, aí acredita-se, é uma especulação norte-americana, mas eu acho que tem fundamentação essa especulação. Os Estados Unidos percebem que as Forças Armadas deixam passar as drogas lá. E por isso, quem que é o chefe de Forças Armadas no mundo inteiro? É o presidente. Os Estados Unidos criou uma recompensa ali em 2020, para quem prendesse o Maduro, era 15 milhões de dólares, agora aumentou para 50, isso gerou todo um burburinho na América do Sul, os Estados Unidos está interferindo na política dos outros países. Sim e não, né? Mas ele está tentando controlar o quê? A ponta do iceberg que quem deixa as drogas passarem na Venezuela. E aí eles chamam esse cartel, é um nome inventado, né? Cartel de los Soles, que traduzindo em português seria cartel dos sóis. Só é sol mesmo, assim, da estrela sol. E tem uma explicação que eu acho curiosa para cair em prova. Se você olhar as fardas dos militares da Venezuela, as insígnias que ficam no ombro, elas são sóizinhos assim coloridos, amarelo, perdão. Quanto mais alto a patente, mais sóizinhos eles têm no ombro. Eles fizeram uma analogia que são as Forças Armadas que estão em conluio, estão ajudando o governo e os traficantes e os dissidentes da Farc, ou seja, uma situação bem complexa, a passar mais droga pela Venezuela e essa droga chegar nos Estados Unidos. Claro que, vamos fazer uma outra análise também.
Os Estados Unidos usam isso também como uma bela de uma desculpa, né? Porque ele poderia controlar o uso de drogas no próprio Estados Unidos, prender, incentivar lá nos Estados Unidos as pessoas usarem menos drogas. Então não justifica uma invasão dos Estados Unidos na Venezuela por causa das drogas. Mas isso é muito comum nos conflitos, nas guerras, você ter cortinas de fumaça para fazer a população acreditar, vestir a camisa. Então muitos americanos falam assim, tá certo, Trump, vamos investir num conflito com a Venezuela porque é de lá que vem as drogas. Então isso é uma verdade, mas é uma meia verdade. O que interessa bastante para os Estados Unidos é que ali eles levaram um tombo econômico, né, da Venezuela há 15 anos atrás com o Hugo Chávez confiscando, né, a nacionalização dos recursos petrolíferos. E ao mesmo tempo, que o Maduro também faz as besteiras dele, faz muita besteira, para falar a verdade. O governo da Venezuela também tem a cortina de fumaça deles lá, né? A economia está toda estourada, toda quebrada, então ele vai ir atrás daquilo que é muito importante para os vestibulares, que é a questão do ex-território. Lá eles não têm estado, né, na Venezuela, seria uma província chamada de Essequibo. Você pode ver aqui no mapa, fica no país Guiana, ele está meio vermelhinho, mais da metade da Guiana. Eles querem pegar de volta a Venezuela, então já foi da Venezuela. E isso aí numa arbitragem internacional, ou seja, num juiz internacional, lá no século XIX foi decidido que essa parte que está em vermelho aqui no mapa, ela teria que ficar com a Guiana. E acabou-se, né? Passou 100, 150 anos, agora quando o governo da Venezuela está quebrado, precisando de dinheiro, precisando uma autoafirmação com a sua população, aí eles voltam a tentar anexar isso aí. Eu acho que não é uma boa ideia para o Maduro fazer isso. Por quê? Porque essa parte do oceano aqui, ó, é aquele mesmo pré-sal que tem no Brasil, né? E ali tem um monte de empresa norte-americana, francesa, holandesa, que já está tirando petróleo pra caramba. A Guiana já é o que eles chamam, acho meio brega esse termo, mas o Emirados Árabes Unidos da América do Sul, é a Dubai sul-americana. O PIB deles cresce bastante, mas não é tão legal quanto Dubai. E aí eles não vão deixar. As empresas multinacionais, elas têm muita influência no poder dos Estados Unidos e dos países europeus para que uma Venezuela invada ali. Outra coisa também que eu acho interessante, mas é na base da especulação, essa imagem de satélite ela é bem legal. Se você entende de imagem de satélite, você pode perceber que aqui embaixo, ó, você tem o Brasil. Por que ele está um beijinho claro ali? Porque ali é uma savana, que a gente chama de cerrado no Brasil. Se você olha um pouco mais aqui em cima da Venezuela, esse Essequibo para o Brasil, esse Essequibo para a Venezuela é floresta amazônica, é tudo fechado. Então o governo da Venezuela, por isso que eu coloquei a fotinha do Lula com o Maduro, há uns 3, 4 anos atrás ele tinha uma plena convicção que ninguém ia reclamar, que a Venezuela ia pedir autorização para o Brasil passar aqui pelo Roraima e entrar na Guiana e invadir o território e ninguém ia falar nada. O governo brasileiro começou a dar passos para trás, as Forças Armadas começaram a entrar ali em Roraima com maior frequência, Estados Unidos dá sinais, ó, não faça isso, não faça isso. E aí vamos ver o que vai acontecer. Espero que não ocorra essa invasão, porque daí seria uma justificativa para vários países, inclusive o Brasil, entrar nessa confusão criada pela incompetência e a ditadura do governo do Maduro. Ok, pessoal, espero que esse vídeo seja bem proveitoso para suas provas, né, de vestibular. Certo? Obrigado, tchau, tchau, até mais.